Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Foi divulgados há certo tempo dados do censo 2022 e vocês vão ver porque ele demora tanto para ser feito quanto para ser processado, né? E porque ele é feito de 10 em 10 anos, porque realmente dados precisam ser elaborados e tudo mais. E aí diz dos dados políticas públicas. E o resultado foi, pode-se dizer, não só surpreendente, mas muito surpreendente. Bom, primeiro eu vou falar da queda de natalidade, nesse vídeo especificamente da queda de natalidade e os efeitos que ela podem vir a ter a longo termo, certo? E quais são? Bom, primeiro, se você for ver qualificando os números, você vai ver que nenhum dos estados brasileiros, mesmo onde a gente achava que o pessoal está fazendo filho adoidado, atinge o patamar de 2,1 filho por mulher. Ou seja, tem 2 filhos, o casal, se para isso é para repor a população. Para a população crescer, precisa... se não me engano, de 2,7 filho por mulher, né? Você repõe o casal e tem mais um filho, a orelhinha, né? Que tem aquela piada. Enfim. Significa que tem mais casais tendo filhos. Mais de 2 filhos que repõe os números. Bom, a média brasileira ficou em 1,58%. Perfeito. Bom, a projeção para começar a cair seria no censo de 2040. Porém, alguns estados brasileiros já para 2030 esperado uma queda da população. Entre eles, São Paulo, Rio Grande do Sul e por aí vai, Rio de Janeiro, né? Que vão ter uma queda na população a partir de 2030 já, no censo de 2030. Bom, qual é o grande problema disso? Bom, primeiro, e também só para antes de ir para a série, colocar um parênteses. Se vocês perceberem, acusam o Nordeste de basicamente o pessoal fazer filho indiscriminadamente, né? Porém, também nenhum dos estados do Nordeste chegaram ao percentual de ter o 2,1 filho por mulher, certo? Então, assim, já não podem culpar o Nordeste nesse ponto pelo aumento da população pobre e por aí vai. Porém, aí que entra a qualificadora que eu quero chegar. Se você for ver, quem está tendo filhos realmente são ou a elite financeira plutocrática do país, e esses também são poucos, e as camadas mais baixas, e também são poucos filhos. A família também, mesmo nas camadas mais pobres, também tem poucos, certo? A base de um país grande como o Brasil é a sua classe média, certo? A base da economia, tanto da parte de arrecadação de impostos, quanto a movimentação da economia mesmo, em larga escala, é a sua classe média. E, bom, é exatamente essa gente que está além de diminuindo os números da taxa de fertilidade, porque ou tem um filho ou não tem,
e quando tem é mais tardiamente, foram eles que puxaram a elevação da taxa para 28, alguma coisa, quase 30 anos, e isso como eu disse, é a base da economia, e isso afeta a longo prazo qualquer tendência. E no Brasil fica mais perigoso, eu acho que não só no Brasil como no BRICS. Por quê? Porque, por exemplo, são países que, além de terem taxa de fertilidades pequenas, baixas, né? Estão também, como se diz, eles exportam gente. Eles exportam gente. Com exceção da Índia, que tem uma taxa de fertilidade crescente, mesmo assim lá também tem muita saída de pessoas. E assim, independente de ser qualificada ou não, certo? Essa mão de obra, isso daí é indiferente. No caso da China, por exemplo, você tem muita mão de obra qualificada que vai para lá, para a Europa, mas isso não altera o balanço demográfico, é uma quantidade muito pequena. Enfim, a geração de valor, a geração de crianças também não muda nada, indo essas pessoas qualificadas, então nem entra para a questão. Mas como eu disse, você vê que o que tem se diminuído mais e mais a classe média. E como eu disse, ela é a fonte principal de um país grande, de uma economia diversificada, da base de impostos e da base da máquina econômica como um todo. Quando eu digo isso, porque você pode vender, por exemplo, uma Lamborghini, uma Ferrari por milhões, mas a maioria dos carros serão Fiat, Volkswagen, Ford e por aí vai, não desmerecendo, né, mas serão esses carros que hoje, né, são chamados de populares, mas já estão em torno de 120 mil reais. Perfeito. Então, assim, realmente não dá para se manter uma economia vendendo uma Ferrari e uma Lamborghini por mês. Você precisa de mais. Perfeito. Então, assim, vemos isso, que isso é uma questão de agora, porque nós, em 2025, desde 2023 praticamente, já estamos discutindo cortes de gastos, e como eu disse, tem mais gente se aposentando, tem mais gente e menos gente para começar a contribuir, mesmo para fazer um crescimento forçado. Crescimento forçado foi o que, por exemplo, foi o que teve no governo Lula 1 e 2, que basicamente uma população qualificada, quando acabou o boom geracional, diga-se de passagem, do Brasil, mas chegou uma mão de obra nova, com uma população crescente, e consequentemente começou a trabalhar, começou a consumir, e isso daí levou a um crescimento. Então, assim, isso daí se vê que é problemático. E como eu disse, falam-se da migração interna, externa, isso daí é indiferente. Por exemplo, dos estados do Sul e Sudeste, o que teve maior no índice de natalidade foi Santa Catarina, com 1,771 filhos por mulher. Mas, assim, independente disso, ainda é um número baixo, não repõe a população, e só quer dizer que o longo prazo dela, para começar o caos demográfico, né? E é isso que eu digo, uma classe média
que é a base da economia, demorar um pouquinho mais para causar caos mesmo, generalizado. Porque pensa no seguinte, imagine uma população envelhecendo, consumindo mais, esse é um exemplo clássico, mas o sistema previdenciário consumindo mais, recebendo a aposentadoria por mais tempo e menos gente contribuindo, e quando contribui é pouco. Porque essa mão de obra é menos qualificada. Você vê que tem empregos que são automatizados, em ramos industriais você tem praticamente, e até mesmo, e isso inclui o Brasil, processos totalmente automatizados, serviços, nem tanto comércio, mas serviços, alguns também têm uma automatização enorme. Então, e os empregos que geram são de baixa qualificação e, consequentemente, esse crescimento forçado que o Brasil teve no início dos anos 2000 não virá acontecer. Perfeito? Ele não será nem um fôlego, digamos assim. E sabemos que isso não é uma questão de dinheiro. A China, o Japão, a Coreia do Sul, por exemplo, dão incentivos financeiros e até punições para quem não tem filhos, para quem é solteiro, por exemplo. Certo? E isso não está gerando novos bebês. Diga-se de passagem, bebês japoneses, bebês coreanos, bebês chineses. Tá? Eles não querem miscigenados nem nada. Com exceção da Coreia do Sul, que até está aceitando. Mas enfim. Então, assim, não, como eu disse, isso daí é um problema. São problemas que virão no futuro e que já está tendo em outros países esse caos socioeconômico. Então, assim, já vemos. E isso já vai, como eu disse, na parte do BRICS. Eles espantam a população nativa. Tem uma população de imigrantes, certo? Tem uma população enorme, mas que está saindo do próprio país. Não atraem imigrantes. A Rússia, por exemplo, quer atrair 1 milhão de indianos, 1 milhão de turcomenos e por aí vai, 10 milhões, porém, realmente o pessoal usa lá de passagem para países da Europa, Alemanha e Inglaterra, por exemplo. Como o Brasil, ele serve de passagem para os Estados Unidos. Então, o que eu digo assim, isso já é algo para se esperar um futuro bem sombrio. É triste, com certeza. Há alguma solução? Olha, não está sendo feita. Assim, não adianta nada você ter um monte de filhos de uma população que é carente, sendo que, como eu disse, a classe média não está tendo filhos, ou está tendo poucos para não repor. Então, simplesmente o caos se esperando. Mas tem uma notícia boa. 2 empregos que vão estar em vigor e já existem, tá? Não tem nada de futurismo. E já existem, vão ter muita demanda, serão de geriatra, médico especialista em idosos. Afinal, tem gente que vai viver até os 150 anos, e palhaço, porque afinal a gente fica 150 anos olhando para o teto, hein? Então vai precisar de ter alguém para fazer umas graças. Bom, é isso e coisa e tal. O Brasil mergulha para o caos, mas não é só ele, tá? São várias economias, vários países, na verdade, ao longo do mundo. E nós só vamos assistir isso. Bom, é isso e obrigado. Tente ser feliz.